Eu tinha cerca de 16 anos quando isso aconteceu comigo, era só eu e meu pai em casa e, como ele era um empresário que viajava com frequência, eu ficava sozinha em casa com bastante frequência. Primeiro, farei o meu melhor para descrever a disposição da casa para que você possa entender melhor a situação. É um lugar bastante pequeno, já que era apenas meu pai, meu cachorro e eu morando lá. Havia um corredor longo cheio de janelas em tamanho real separando o quarto do meu pai e o meu. Nosso cachorro adorava olhar pela janela, então sempre as mantínhamos abertas o suficiente para que ela pudesse olhar para fora. Eu estava no último quarto no final do corredor. Entre os dois quartos estava o meu banheiro e um quarto vago. Vamos direto ao assunto. Era por volta das 23 horas quando a pior noite da minha vida começou. Meu pai estava apagado na cama depois de um dia muito longo de trabalho e eu estava dançando sem pensar em nada pela casa, me preparando para dormir. Eu entrei no chuveiro sem saber o que estava por vir. Como em um filme de terror cringe-worthy, meu cachorro de repente começou a latir agressivamente. Decidi, é claro, ir explorar sozinha. Fui para o meu quarto para vestir algumas roupas antes, enquanto meu cachorro ainda estava latindo sem parar. Antes disso, não tenho certeza exatamente como, mas de alguma forma consegui quebrar a maçaneta da minha porta. Não precisava mais torcer a maçaneta para abri-la, só precisava de um empurrão gentil. Eu estava com medo quando, depois de ter acabado de conseguir colocar uma camisa, meu cachorro abriu a porta sozinha. Olhei para vê-la em meu quarto, no meio de latidos, e foi quando olhei para fora e vi. Havia apenas uma janela com visão para a abertura do meu quarto, bem no canto. Eu podia ver o rosto de uma pessoa espiando. O rosto deles era tão sinistro que ainda posso vê-lo na minha mente anos depois. Era escuro, então demorei um segundo para compreender o que estava vendo. Quando finalmente percebi, gritei. Meu pai possuía algumas armas, então quando ele me ouviu gritando, correu para fora com sua pistola carregada. Ele me perguntou o que havia acontecido e mal consegui murmurar o que havia acabado de ver. Ele correu para fora para ver se o homem ainda estava esperando. Ficamos lá fora por um minuto olhando em volta, quando de repente um homem estava caminhando casualmente em nossa direção, vindo da direção oposta, a cerca de 100 metros de distância. Eu sabia que era o mesmo homem. Senti aquela sensação no estômago que você nunca pode confundir. Era como se ele estivesse tentando ser tão casual para encobrir que estava lá, vindo de uma direção diferente. Não conseguiram nos enganar, no entanto. É melhor você ficar longe da minha filha. Você vê o que eu tenho aqui? Quando eu estava na 4ª série, minha família ainda morava em Denver, Colorado, em um pequeno condomínio perto da minha escola. Meu irmão, que estava no jardim de infância na época, e eu só tínhamos que atravessar a rua e caminhar entre alguns prédios de apartamentos para chegar ao campo de futebol ligado à nossa escola. Normalmente era uma viagem rápida e segura de ida e volta. Minha mãe estava fazendo aulas noturnas na NAU na época e seu namorado, com quem morávamos, costumava nos vigiar à noite. Ele geralmente não saía do trabalho até cerca de 6 horas e 30 minutos, mas crescemos como crianças com chaves, então isso não era tão importante. Um dia, meu irmão e eu estávamos caminhando juntos para casa depois da escola, como costumávamos fazer. Acabáramos de chegar à rua em frente à nossa casa quando um carro branco parou bem na nossa frente. O homem que dirigia o carro não parecia um estranho típico. Ele devia ter uns 20 e poucos anos e tinha um visual bem cuidado. Olhando para trás, o fato de ele estar dirigindo um carro tão chique, um Benz, eu acho, e vestindo uma roupa tão limpa, realmente não combinava com o nosso bairro. O homem perguntou a mim e ao meu irmão se nossos pais estavam em casa. Imediatamente, senti uma sensação séria de perigo vindo dele. Eu olhei para nosso apartamento do outro lado da rua, então voltei para ele com o tom mais não idiota que eu pude encontrar e perguntei por quê. O homem nem tentou esconder, não importa,
respondeu ele displicentemente. Eles estão em casa ou não? Ele parecia um pouco mais insistente com sua pergunta e olhou nervosamente ao redor. Sim, eu disse, apesar de saber perfeitamente que eles não estavam em casa e que o namorado da minha mãe não estaria por mais 2 horas. Eu achei que era melhor mentir nessa situação. Assim, o que eles estão fazendo? Ele perguntou, realmente olhando para mim. Eu me virei para o meu irmão e ordenei que ele fosse comigo, mas ele não me seguiu. Fui agarrar a mão dele e ele rapidamente a retirou com um não agudo e olhou para o homem. O cara olhou para nós dois, depois de volta para o meu irmão, e fez uma expressão facial que me fez arrepiar. Ele sorriu e disse: "Venha mais perto, tenho algo para você." Meu irmão começou a andar em direção à porta do carro, o homem estava apenas estendendo a mão como se fosse agarrá-lo. Eu agarrei o casaco do meu irmão e comecei a arrastá-lo em direção ao nosso apartamento o mais rápido que consegui. Ele estava gritando para eu soltá-lo, mas eu estava tão aterrorizado que continuei puxando-o. O cara colocou rapidamente o carro em marcha e parecia estar pensando em nos seguir antes de partir o mais rápido possível. Essa história é tão estranha que em algum momento quase a empurrei completamente para fora da minha mente. Mas meu amigo me lembrou disso ontem à noite e agora estou arrepiada novamente. Eu tinha cerca de 15 ou 16 anos na época em que isso aconteceu e estava de férias no Walt Disney World, em algum momento durante o verão. Minha família tem uma associação ao clube de férias, então vamos algumas vezes por ano, já que moramos perto, e estávamos hospedados nas Vacation Club Villas, que é um prédio separado do hotel principal. Eu trouxe 2 amigas comigo desta vez, Savannah e Vitória. Ficamos entediadas por volta das 2 horas da manhã, então descemos juntas para a academia. Estava aberta 24 horas. Nem íamos realmente malhar, apenas tirar algumas selfies no espelho e brincar com as bolas de exercício. Havia uma mesa para a área de spa da academia, ou talvez uma sauna, eu realmente não me lembro, mas como era tarde, não havia funcionários por perto. Decidimos bagunçar um pouco atrás da mesa e encontramos um caderno. Não tenho certeza porque eu estava super chata na época, mas decidi escrever meus nomes de usuário do Twitter e Instagram nele e Savannah fez o mesmo. Olhando para trás, tenho quase certeza de que poderíamos ter problemas, já que os hóspedes obviamente não devem mexer na mesa. Eu não pensei muito nisso na época. Saímos da academia e, na manhã seguinte, fizemos o check-out do hotel. Na volta para casa, porém, recebi uma notificação do Twitter. Era de uma conta de fetiche por fraldas e a coisa assustadora é que essa conta estava ativa há muito tempo. Tinha fotos nojentas de homens adultos usando fraldas, claro, mas tinha fotos ainda mais perturbadoras de crianças. Savannah começou a receber notificações também. Ambas sentamos lá olhando uma para a outra pensando. A conta tweetou para nós dizendo algo como "Eu sei quem vocês são e o que vocês fizeram. Suas férias acabarão abruptamente." Eles começaram a tweetar coisas ainda mais assustadoras, dizendo para nós tomarmos cuidado. Eu sabia que era claramente porque deixamos nossos nomes no caderno. Eu não respondi de volta. Notei depois de um tempo que tinha um novo seguidor. A pessoa tinha meu nome e foto de perfil também. Essa nova conta começou a tweetar meu endereço, meu número de telefone e fotos aleatórias de mim em minhas férias em todas as minhas redes sociais que eles podiam encontrar. Eles fizeram a mesma coisa com Savannah e, neste ponto, estávamos as duas cagando tijolos. Comecei a receber mensagens de texto de números aleatórios, assumindo que deviam estar usando um aplicativo de mensagens. Eles diziam que estavam nos observando e sabiam muito mais do que jamais imaginamos. Eles começaram a me enviar mensagens de texto sobre meu namorado na época e até me fizeram algumas perguntas realmente sobre minha vida pessoal. Ficamos com muito medo e desativamos todas as nossas redes sociais. Até hoje não sabemos quem era. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido.
Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.